O Brasil tem mais de 900 mil pessoas encarceradas. Eu, além de feminista, batista, sou militante do movimento negro. E assim, eu acredito que me ver pobre, preso ou morto já é quase cultural. É cultural, como diz o Racionais MCs. Então, eu realmente acho que vocês fazem discursos populistas penais. Eu acho que olhar a questão da segurança pública é olhar com inteligência. Eu acredito, inclusive, que a Operação Carbono na Faria Lima foi uma operação de grande inteligência de segurança pública que ocorreu aqui no estado de São Paulo. Não acho uma operação de inteligência o que aconteceu lá no Rio de Janeiro com Cláudio Castro, que matou muitas pessoas nas favelas do Rio de Janeiro. Não acho de inteligência que policiais militares acompanhem um velório de uma criança como Ryan na Baixada Santista. São coisas que a gente enfrentou no mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo, com a nossa população indignada, porque cresceu todo tipo de crime, violência no estado de São Paulo. É isso que o Derrite entregou no estado de São Paulo. É isso que o Tarcísio tem entregado no estado de São Paulo. E quando vocês não apresentam um outro candidato a governo do estado de São Paulo, me desculpe se te ofender. Na minha opinião, vocês são linha auxiliar dele aqui no estado de São Paulo. Até ontem, o Guto era vice-líder do governo Tarcísio. Não é agora, porque omissão, depois desse período, tá fazendo a sua limpeza de imagem para buscar o seu lugar na sociedade, na história, mas até ontem estava ali dialogando com o bolsonarismo também. Então, na minha visão, são interesses, né, de vocês com relação ao projeto político de vocês, que é populista, penal, é ultra neoliberal. Para mim, não é nada de novo ou glorioso querer super encarcerar a juventude negra brasileira e não pensar, inclusive, o que é esse sistema carcerário. Eu defendo os direitos humanos, não acho que é uma resposta simples dizer que aumentar as penas vai resolver o problema da violência contra a mulher, do crime hediondo. Eu acho que tem que pensar toda a estrutura da segurança com muita inteligência, como eu já falei pra você. Eu acho, inclusive, que o pacto contra o feminicídio, que você não quis debater comigo, ele é importante, porque ele pensa como ajudar os estados. Tá dando bastante certo, né? Eu acho que é importante, é um primeiro passo importante na sociedade brasileira, né? Quando se debatia a política pública para o combate ao feminicídio, a grande última vitória foi a Lei Maria da Penha, foi o Ministério das Mulheres, que inclusive o governo Bolsonaro ajudou a destruir nos últimos anos. Reconstruir o Brasil não foi nada fácil. A gente vai conversar daqui a pouco sobre a questão do governo Lula. E com relação a estupro, eu já falei, eu sou contrária a todo tipo de violência sexual. Não sei do que se trata esse vídeo, não assisti, mas aqui você tem contato com a minha opinião. E a gente veio debater feminicídio. É um tema, inclusive, que você não me respondeu sobre o estado de São Paulo. É um tema fundamental. A bancada feminista do PSOL quer que o Tarcísio reconheça que o estado de São Paulo vive um estado de emergência e que o PDL avance. Inclusive, se o Missão puder apoiar lá na LESP o PDL pelo estado de emergência contra o feminicídio, a sociedade do estado de São Paulo agradece o futuro deputado. Aproveitando, aqui, é parcialmente, segundo a checagem de fatos, parcialmente verdadeira a respeito de Jones Manuel, que defendeu meios de resistência do Hamas em debate e evitou condenar crimes como estupros. Mas, enfim, tem diversas citações, algumas delas falam que, na verdade, ele tem uma defesa parcial e não irrestrita. Bom, defesa parcial do estupro. Um minuto para a deputada fazer dela. sua pergunta. De segurança pública ainda? Ainda. Ah, tá. Eu queria ouvir de você, assim, por que vocês fazem um discurso para a sociedade de que bandido ou é preso ou é morto? Você não acha que esse discurso de bandido morto leva à questão de matar pessoas como a Luana Barbosa, que foi uma mulher negra morta em Rio Preto? É uma luta que o movimento de mulheres negras faz até hoje, porque ela não teve o direito a conseguir a sua... que uma policial mulher a parasse, né? Então ela foi agredida, morta, porque achavam que ela era bandido, e aí ela morreu. Você não acha que esse discurso na sociedade alimenta essa lógica de ódio, de morte? Você não acha que é perigoso falar que vocês defendem pena de morte no Brasil? Posso? Pode. Bom, só lembrando aqui, todo mundo que tá assistindo, não falou nada sobre a resposta do Jones Manuel, dizendo que sim, ele apoia todas as formas de resistência do povo palestino. Ao ser questionado diretamente se ele era contra estupro de mulheres israelenses no dia 7 de outubro de 2023. Disse que não era sommelier de resistência. Você não respondeu, sequer tocou no nome dele aqui. Eu acho que você que condenou tanto o áudio do Arthur e você que trouxe esse tema, você deveria condenar a fala do Jones Manuel. Devia pedir pro pessoal, então, não lançasse ele como candidato, já que ele não conseguiu negar veementemente, como deve ser feito, um caso de estupro. Vários casos de estupro que ocorreram em Israel no dia 7 de outubro de 2023.
Bom, a sua pergunta foi sobre... você disse, se não acho perigoso sobre o discurso de que bandido ou tem que ser preso ou tem que ser morto. Eu quero que você me responda, qual que é o outro caminho que o bandido deve enfrentar? Se não ser preso ou ser morto. Você mesmo disse, é um bandido. Se ele é um bandido, ele cometeu um crime. Então, no mínimo, espero que seja preso. No mínimo. Se reagir, se tiver armado, se tiver colocando a arma numa cabeça de alguém, espero que seja eliminado da face da terra. Acho que é o caminho mais justo pra isso. E ele que faz a escolha dele. Ele que decide por livre e espontânea vontade sobre portar uma arma e colocar na cabeça de um cidadão que não fez absolutamente nada com ele. Eu quero entender qual que é o terceiro caminho, além de prender ou de eliminar bandidos. Você falou sobre isso, né? Você disse, se esse discurso incentiva a morte de não sei quem. Olha, eu acho que se um policial comete um ato desmedido, ele se torna bandido. Se ele mata uma pessoa inocente, ele acaba se tornando bandido. Agora, a gente vive num país que há uma epidemia de facções criminosas tomando conta do território brasileiro. Essas facções fazem o que bem entendem. Matam, roubam, estupram mulheres. É sobre isso que a gente precisa falar. É sobre os 40 mil mortos, 40 mil homicídios que a gente tem no Brasil no ano. É sobre 30% do nosso território estar dominado pelas facções criminosas. Esse é o principal tema. Ah, mas um dia um policial cometeu um ato que gerou uma externalidade, que seja punido. Que seja duramente punido. Agora, a gente olha para esses casos de faccionados e a resposta é educação contra o machismo, Casa da Mulher, pacto contra o feminicídio. Tá dando bastante certo o pacto contra o feminicídio, né? Aumentou o feminicídio no Brasil e no estado de São Paulo também, né? Que você trouxe no primeiro momento, sem falar do governo federal. Então, essa é a resposta. Aliás, se você for olhar, vários países do mundo têm penas máximas muito maiores do que o Brasil. Muito maiores do que o Brasil. Vá lá, na China, vocês devem gostar bastante, vá lá na China, ver o que acontece com um cara que comete uma violência contra a mulher. Pena grave, pena dura. Tem o estudo do Pérez Chiquira, vocês da audiência já deve ter ouvido diversas vezes, feito com presos, só pra concluir, com vários presos que diziam que não cometeriam aquele crime se a pena fosse mais dura. O problema é que hoje as pessoas sabem que não é e que sequer elas vão ser punidas. Olha, primeiro, para não ignorar o Batista, o check do Redcast falou que não considerava plenamente concreta a informação do vídeo. Eu não assisti, então. Eu não assisti o vídeo. Então, assim, não consigo compreender se essa fala é uma afirmação ou mais uma forma de agitação de vocês, bastante comum, inclusive da distorção. Então, eu comentei que eu, Simone, sou contra o estupro, mas eu sou a favor da Palestina livre. Eu acho que o Estado de Israel hoje conduz um processo de genocídio. E eu sou contra esse processo de genocídio em curso na Palestina, porque é um absurdo. A gente teve centenas de pessoas mortas, também violentadas sexualmente. Então, assim, sobre o vídeo do Jones Manuel eu não consigo comentar, mas sobre o genocídio contra o povo palestino eu digo. E te pergunto, você é a favor do que está acontecendo na Palestina hoje? Porque é um cenário degradante, eu nunca vi... sou a favor do direito de defesa de Israel. Você acha que isso significa matar milhares de palestinos na Palestina, como vem acontecendo? Você consegue condenar o Hamas, um grupo terrorista, de maneira veemente? Ou você acha um grupo de resistência? Eu acho um absurdo o que eles vêm fazendo. Nem com Trump, Israel quer negociar o fim do genocídio contra o povo palestino. O movimento negro unificado, historicamente no Brasil, defende a luta do povo palestino. Hamas. Não, a luta do povo palestino. O povo palestino é soberano. E o Hamas? Eu tô falando da luta do povo... Não, tô falando da luta do povo palestino. Vocês reduzem as coisas, a luta de um povo por autodeterminação a esses factoides. Então, seguindo assim, eu só queria pontuar que eu defendo Palestina livre, apesar dos pequenos recortes aqui colocados. E aí, com relação a essa questão, eu acho que é um péssimo discurso para parlamentares ou futuro parlamentares, como você deseja ser, ou um candidato à presidência, não debater os temas que de fato resolvem a segurança pública. Eu acho que quando a gente fala de bandido é bom, preso ou morto, a gente ignora um fato concreto na história do Brasil. Qual o terceiro caminho? Eu vou falar, posso falar? Eu acho que se ignora um fato concreto na história do Brasil, que existem territórios que a polícia não entra matando. Ela entra com inteligência. A Operação Carbono na Faria Lima... Você sabe quantos bilhões aquilo mexia com relação ao PCC, ao crime organizado? Foi destruída ali naquela região, no dia da operação, sem uma gota de sangue.
E nas favelas e periferias do Brasil, nos territórios negros, como Jacarezinho, como Alemão. Qual o terceiro caminho? O terceiro Além de caminho é a prisão. inteligência. Quando você tem a polícia que mais mata e mais morre, que quem mais mata e morre é negro, você tá alimentando um processo de genocídio no povo negro no Brasil. Eu sou contra essa lógica do sangue. Eu acho que a inteligência combate, sim, o crime organizado. A inteligência não traz a falta de paz nas periferias e favelas, né? A ausência de paz na periferia e favela, essas operações sangrentas que são populistas, muitas vezes só servem para agradar jornais policialescos e alimentar uma elite que adora ver o sangue escorrer da população negra no Brasil, Batista. É possível, sim, combater o crime organizado sem fazer com que pessoas como moradores de favelas e periferias tenham que viver em cenários de terror. Cenários de terror. Então, está aqui uma pessoa que defende Pode que é concluir, possível por favor, Simone. acabar com o crime organizado sem matar o povo da periferia. Acho que é a polícia que mais mata e mais morre. É um absurdo. É ruim pros policiais, é ruim pros civis. Tem 3 minutos ainda, né? Sim. Vamos lá, né? Primeiro sobre, você falou de mega operações, etc. A mega operação que teve lá no Rio de Janeiro teve, aí já que a gente tem fact-checking, em torno de 80%, 90% de aprovação das pessoas que moram nas favelas. Eles aprovaram a mega operação, porque eles estão cansados de viver sob o jugo do crime. Esse que é o grande problema do Brasil. E eu defendo um modelo, e a gente pode discutir sobre esse tema, eu defendo um modelo de segurança pública de El Salvador. Eu tive em El Salvador 2 vezes, para quem não sabe, tive em El Salvador 2 vezes. Pude fazer uma pergunta diretamente ao presidente Nayib Bukele sobre como implementar o seu modelo, ou o que o Brasil poderia aprender com o modelo de El Salvador no Brasil. Ele me deu a resposta, tem lá no meu Instagram fixado a resposta dele sobre isso. Estive outra vez em El Salvador aprendendo com o ministro da Segurança, ministro da Defesa, com o ministra do Turismo. Hoje El Salvador é o país que mais cresceu o turismo proporcionalmente no mundo. Isso não necessariamente por políticas de turismo, isso foram por políticas de segurança. Porque existe um negócio que se chama o custo do crime. O crime organizado, a falta de segurança pública, faz com que diversos setores da economia não consigam florescer normalmente. O setor de turismo é um desses. As pessoas ficam com medo de sair nas ruas. Isso parou de acontecer em El Salvador. Por quê? El Salvador simplesmente encarcerou uma grande bagatela de vagabundo que ameaçava a população, que dominava território. 80% do território de El Salvador era dominado pelo crime organizado. As pessoas não poderiam ir e vir livremente, que é o direito mais básico de todos. Então, se você não tem segurança, você não tem liberdade, você não tem qualquer mínimo direito de absolutamente nada. Isso foi feito em El Salvador, tem um modelo aí muito claro. Vários outros países foram na linha de ir pra cima do crime organizado, de não ter peninha, de não fazer igual o PSOL que vota contra aumentar a pena pra crime hediondo, de punir quem comete crime, de fazer com que uma pessoa tenha medo de cometer um crime porque ela sabe que ela vai ser pega e vai ser punida duramente, que ela sabe que ela vai acabar numa prisão parecida como o Secote lá em El Salvador, que eu defino que tem um aqui no estado de São Paulo. Acho que tá faltando. Até porque, se a gente for olhar para os números de segurança pública do estado de São Paulo e do Brasil em geral, tá? A maioria dos homicídios no Brasil, eles não são solucionados. Você não consegue achar a pessoa que cometeu o crime, o homicídio, que matou uma pessoa e colocá-la na cadeia. Os crimes não são solucionados. Se você levar essa estatística para roubo, furto, isso vai para 90%, 80%, algo em torno disso. Ou seja, como que a gente vai falar, como você defende, uma política de desencarceramento em um país que não consegue punir os autores dos crimes que já existem, fora daqueles que não são notificados? Ou seja, esse papo de que há um terceiro caminho pro bandido, além de prisão ou morte, e de que esse caminho seria inteligência, desculpa, isso é um papinho furado. Até porque, se você faz uma operação de inteligência, você acaba por prender o vagabundo criminoso. E se ele resistir, que se mate. Pode fazer essa pergunta também dentro do... A última pergunta do quadro. Sobre segurança ainda, né? Isso. Bom, eu vou então perguntar sobre desencarceramento, né? Já que tocamos nesse tema, sei que você defende uma política de desencarceramento em massa. Eu defendo uma política de encarceramento em massa. Acho que tem muito vagabundo solto ainda para ser preso. Defendo que se construam mega presídios. Defendo que se aumente pena. E existe um modelo muito bem sucedido hoje no mundo, que é o modelo de El Salvador, que eu defendo que o Brasil aprenda com a experiência de El Salvador e veja aquilo que pode ser aplicado no Brasil.
Eu quero que você fale sobre encarceramento, desencarceramento, essa política que o PSOL defende, junto com o governo Lula também, junto com órgãos do judiciário que defendem o programa Pena Justa, né, que fala sobre desencarceramento de pessoas, como se no Brasil a gente tivesse muita gente presa, né? No Brasil a gente tem muita gente que comete crime solta e não identificado pela polícia. Olha, eu acho que a primeira coisa é que eu não tô falando apenas sobre bandido, eu tô falando sobre segurança pública. E segurança pública é uma coisa mais complexa do que debater só o populismo penal. Muito mais complexo. Quando a gente fala de segurança pública, nós estamos falando das polícias militares, das polícias civis. Por exemplo, o Haddad está com um excelente projeto, né, para a segurança pública agora, que é o Protege SP, que vai falar, inclusive, sobre a polícia de presença, sabe, Batista? Que é quando você tem mais GCMs presentes num território. Você que fala tanto de furto de celular, por exemplo, que é um problema que as pessoas vivem aqui no estado de São Paulo. Inclusive, a maior parte, 20% do furto de celular no Brasil é na cidade de São Paulo, onde a prefeitura é do Ricardo Nunes. Então, assim, quando você fala de problema de segurança pública em São Paulo, a gente tá falando sobretudo sobre projetos de direita que estão fracassando com a vida do trabalhador aqui no estado, onde as pessoas têm insegurança pública, seja com seus bens, com seu patrimônio ou com as suas vidas. Então, debater segurança pública não se resume a apenas vir em podcast falar que bandido tem que ser morto e preso. É muito mais complexo e inteligente que isso. Por isso que eu falo de inteligência. O Brasil tem uma das maiores populações encarceradas do mundo, tá? Mas nós temos alguns direitos constitucionais que eu considero muito importante. Quando você fala de El Salvador, por exemplo, eu não acho interessante as megas prisões, eu não acho legal as prisões ilegais, os julgamentos coletivos, o não direito, né, de você ter as denúncias anônimas levarem a prisões. É um modelo, assim, que, me desculpe, beira campos de concentração. Não é isso que resolve o crime no Brasil. Não é isso mesmo, nós temos que pensar um processo que olhe tanto do acesso aos territórios. Quando você fala de segurança pública, você está falando até de direitos básicos, Batistas. Quando você olha territórios que tem escola, creche, que tem UPA, que tem educação, moradia, os territórios com mais acesso a direitos, eles têm menos encarcerados, menos pessoas que foram parar no crime organizado. Vocês, por exemplo, que são grandes defensores da redução da maioridade penal, às vezes eu acho que vocês defendem o recrutamento de meninos para o crime organizado, porque quando você tira de um menino super jovem o direito de poder estudar, trabalhar, ter acesso a políticas públicas, você está colocando muitas vezes como destino a criminalidade. Então, os direitos sociais são parte da política de segurança pública. Para quem acredita e segue no Missão e não sabe disso, direitos sociais também é debate de segurança pública. O encarceramento, a punição, é um dos aspectos. E o Brasil hoje tem grande parte dos seus presos por tráfico de drogas, né? E nós precisamos pensar num processo em que, inclusive, a gente consiga entender o que é a ressocialização nesse país. Como essas pessoas, né, que cumpriram suas penas merecem uma outra chance. Ou como as pessoas que cometeram crime vão conseguir cumprir com a sua obrigação de estar, né, cumprindo uma pena, seja no regime fechado, aberto. Então, eu acho que muitas vezes essas propostas, elas são uma grande maquiagem de agitação populista penal, e é muito mais complexo. O que eu tô dizendo é que o Brasil tem uma das maiores populações encarceradas, e isso não tá resolvendo, Batista. É necessário pensar com mais inteligência. Pronto? Pode ir? 3 minutos, né? 3. Bom, vamos lá. Para mim, populismo penal, sempre que ela falar de populismo penal, o que eles atacam como populismo penal é simplesmente você defender que vagabundo tem que ficar preso. Para mim, populismo penal é o que o PSOL defende, que é o garantismo penal. São as diversas garantias, os diversos recursos, né? Toda essa legislação que a gente tem que faz com que o vagabundo não fique preso. E é justamente por isso que vocês votam contra aumentar o tempo para progressão de pena. É justamente por isso. Aí você falou que é contra mega prisões. Bom, então Simone defende presídios pequenos, presídios bastante livres aqui, como a gente tem no Brasil, em que o vagabundo tem celular, em que o vagabundo entra e sai a hora que quer, né? Em que as facções tomam conta, né? O Estado não está presente nos presídios brasileiros, em grande parte deles. A gente no Brasil teve aqui o fato de bandido conseguir fugir de presídio de segurança máxima. Isso jamais ocorreria no modelo do Cecote. E mais, sobre julgamento coletivo, defendo o julgamento coletivo para faccionado, sim, defendo. Porque ele parte de uma premissa chamada Command Responsibility, que já foi aplicado em diversos tribunais internacionais. O Tribunal de Nuremberg, por exemplo, quando julgou, colocou aqueles que estavam em posição de liderança, em posição de comando,
eles respondiam pelos crimes daqueles que são seus liderados. E foi isso que aconteceu em El Salvador. Teve um julgamento coletivo lá de em torno de 487 faccionados. 487 faccionados que respondiam pelos crimes das duas gangues, que eram então as mais perigosas, as mais violentas do mundo. El Salvador chegou a ser o país mais perigoso do mundo. Esses vagabundos responderam por quase 49 mil crimes que os seus faccionados, que os seus liderados cometeram. Então sim, defendo o julgamento coletivo para esse tipo de gente, sim. O que era campo de concentração era o que as pessoas viviam sob julgo do crime organizado. Campo de concentração é o que a gente vive em favelas, com o crime organizado tomando conta, mandando e desmandando e fazendo aquilo que bem entende. Onde um traficante olha para uma mulher e se aquela mulher não quiser transar com ele, ela pode morrer ou ser espancada. Isso, pra mim, é muito mais parecido com um campo de concentração do que um lugar onde você pode andar livremente porque você sabe que não vai ter bandido, que se o bandido cometer um crime, ele vai ser preso. Tem uma diferença gigantesca entre uma coisa e outra. Aí depois você falou sobre redução da maioridade penal. Veja só, quer maior estímulo para o crime organizado, para o tráfico, do que recrutar um menor de idade? Porque ele sabe que se ele for capturado, se ele for preso, ele vai ficar 1 mês, 3 meses, 4 meses, 5 meses, sei lá, de fundação casa, né? Ainda vai aprender a ficar mais, a fazer mais parte ainda do crime organizado por lá e vai voltar para as ruas. A redução da maioridade penal, que eu acho que nem deveria existir maioridade penal, você reduzir, você faz com que o jovem, justamente, ele seja preservado. Porque ele não vai ser cooptado pelo crime organizado para cometer crimes, porque o crime organizado sabe que se tiver redução da maioridade penal, se não tiver maioridade penal, esses daí vão ser presos e não ser como acontece hoje.